Boa tarde, povo de Deus, estou de volta. Tem sido difícil, é uma luta, mas nós temos que persistir e lutar em nome do Senhor Jesus. Sabemos que a cidade está lotada, sinal hoje do Wi-Fi está horrível. Quase não estou conseguindo fazer as lives. Mas isso não vai impedir de que nós possamos estar falando da palavra de Deus, amém? E vamos mais um pouco de Samuel, um pouco mais de Samuel, só que agora eu quero falar de 2 Samuel, no capítulo 12, já aí no reinado já de Davi. Mas algo me chama muita atenção a respeito deste capítulo, e eu quero passar através desta mensagem para todos vocês nessa tarde, que nós possamos contemplar e se maravilhar com a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 12, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em um grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e que criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do bocado do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou da cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor, preste bem atenção, então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse ao profeta Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Preste bem atenção. Davi, ele falou assim: tão certo como vive o Senhor. Eu quero abrir um parêntese e quero que você entenda isso. Que você creia que o seu Deus, que o nosso Deus, ele está vivo. Que ele vive para todos sempre. E que os olhos do Senhor acampa sobre os seus, sobre os justos. Que os olhos do Senhor vê tudo. A palavra de Deus diz que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E isso me chama a atenção. Deus abençoe a sua vida, Elisângela. Isso me chama muita atenção. Eu estava conversando com um amigo que é pastor, e uma das coisas que nós estávamos conversando era a respeito de que Deus não envergonha ninguém. De fato, Deus não envergonha ninguém, Deus não quer perder ninguém. Deus não quer que seus filhos sejam envergonhados, Deus quer que seus filhos se arrependam, que seus filhos, homens, mulheres, sejam realmente instrumentos de Deus. Deus não quer, nenhum pai, você sendo pai ou sendo mãe, quer ver o seu filho sendo humilhado. Imagine Deus. Deus não quer. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E a palavra de Deus, querido, ela não esconde o pecado de Davi. O pecado de Davi foi conhecido. Por mais que ele teve feito oculto, que tudo que ele fez foi em oculto, mas não oculto aos olhos de Deus e nem aos ouvidos do Senhor. Porque nada que o homem possa fazer, seja ele homem ou mulher, possa ser oculto ao seu próximo, mas não pode, nem jamais será oculto aos olhos de Deus e aos ouvidos do Senhor. Davi, quando nós falamos e quando entramos no contexto desse capítulo de 2 Samuel, capítulo 12, não li todo, que não há necessidade, a gente vai sempre se deparar com o pecado de Davi. Vai sempre apontar o pecado de Davi. Mas a gente não consegue entender o teu discernimento, porque tudo isso ocorrera. E ocorrera com um homem de Deus. Porque isso ocorrera com Davi. Que a palavra diz que Davi é um amado de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ainda jovem, quando a gente leu lá atrás, em 1 Samuel capítulo 16, quando o próprio profeta, agora o profeta Samuel, fora consagrá-lo, derramou sobre a cabeça de Davi
o azeite, por ordem de Deus, porque ele foi escolhido para ser rei. E isso me chama a atenção, porque um escolhido, um chamado, uma chamada, ele tem a direção do Espírito Santo de Deus. Não é porque você é pastor, não é porque você é missionário, ou porque você seja alguma coisa que você vai fazer o que você quer. Você tem que fazer aquilo que Deus está designando, aquilo que Deus tem mandado, aquilo que Deus está mandando. E eu vejo aqui algo interessante, porque Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, ele fora consagrado rei. E no outro dia, Davi não foi sentar no trono. Davi não vestiu o veste real, não colocou uma coroa na cabeça e foi lá até mesmo porque poderia. Foi Deus que mandou consagrar ele rei, mas ele não foi. Não foi porque ainda não era o tempo, porque não era o momento, porque tudo tem o tempo do Senhor, o momento do Senhor, a hora do Senhor, a permissão de Deus. Se as coisas que estão acontecendo hoje estão ocorrendo, é porque é permissão de Deus. Mas creia que tudo isso que está acontecendo não vai ficar desse jeito. Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele está no controle da minha e da tua vida, da tua família, da tua casa, do teu trabalho, do teu ministério, da chamada que você tem. Deus, Ele quer que você participe, que você venha estar diante das pessoas como verdadeiros homens e como verdadeiras mulheres de Deus. Davi aqui é um exemplo, porque tudo Deus, Ele nos dá um tempo. Deus, Ele quer que os seus filhos se arrependam. Deus, Ele dá um espaço para que nós possamos nos arrepender. E quando eu olho esta mensagem, eu lembro de Davi. Davi não foi lá tomar o reinado porque já era rei. E muitas das vezes, querido, tem pessoas só porque já é pastor, acha que já está tudo certo, acabou e pronto. É do meu jeito e não é do teu jeito. É do jeito que Deus quer e da maneira como Deus quer. A Bíblia diz então que Davi, quando ele derrubou Golias, ele não derrubou Golias, querido, antes, ele derrubou Golias depois que ele foi consagrado. Quando o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Então Davi, quando foi lutar com Golias, não é porque ele era um especialista, até mesmo porque, se você for ver a narrativa do texto, do conflito entre Davi e Golias, que na realidade é uma coisa que chama muita atenção, de um gigante, de uma criança, de um adolescente. Não tinha nem comparativo, nem comparação de lutar com um Golias, com um gigante que na realidade era especialista em luta. E ainda por cima aquele gigante estava com toda a sua armadura, com seu elmo, com lança, com escudo, com uma espada. Davi estava com a roupa de pastor, com a foice, mas dentro dele estava o Espírito Santo de Deus. Na vida de Davi estava o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus fez a diferença na vida de Davi. E diante de todo aquele exército, tanto do exército dos filisteus, como do exército de Israel, do rei Saul na época, de um homem que era desobediente, de um homem que não tinha compromisso com Deus, viram o que aquele menino fez, mas viu o que aquele menino fez através do Espírito Santo, através do quê? Da intimidade, do compromisso com Deus. Porque eu estou pegando um ressaldo para que você venha entender, querido, o que Deus está falando, o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que realmente você seja. Deus não te chamou para ser um derrotado, Deus não te chamou para estar no anonimato, Deus te chamou para pregar a palavra, Deus te chamou para exortar sim, Deus te chamou para anunciar sim, Deus te chamou com ousadia no Espírito Santo para declarar em nome de Jesus que haja cura e vai haver cura, que haja libertação e vai haver libertação. Deus quer que tu pregue a palavra com o Espírito Santo, não pregar a palavra como estão pregando, como se fosse letra, como se fosse alguma coisa. Paulo diz: eu não vim pregar a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim com demonstração do Espírito Santo de Deus, de poder. A igreja,
As vidas precisam do Espírito Santo, precisam da palavra de poder, da palavra que cria, da palavra que cura, da palavra que exalta, da palavra que alimenta, da palavra que venha preencher o vazio, da palavra para que venha arrancar a maldição, da palavra para que venha arrancar o pecado, da palavra que venha exaltar, modelar. Nós precisamos da palavra de Deus, queridos. Nós precisamos viver na presença do Senhor como verdadeiros homens de Deus. E Davi, no entanto, derrubou esse gigante, matou esse gigante, porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. A Bíblia diz que Davi, antes de lutar com Golias, ele relata que matou o leão. Imagina um adolescente com as mãos matar um leão. Isso é impossível, mas não é impossível para quem tem o Espírito Santo de Deus. Para quem tem a unção de Deus, para quem tem intimidade com Deus. Nada é impossível para aqueles que têm a presença de Deus. Davi matou o leão porque ele tinha o Espírito Santo. Davi matou o urso porque ele tinha o Espírito Santo. Davi derrotou o gigante porque ele tinha o Espírito Santo. Davi venceu os filisteus porque ele tinha o Espírito Santo. Porque ele estava com o Espírito Santo. Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele estava com o Senhor. E isso é muito importante e interessante. Queridos, preste bem atenção. Davi conquistando tudo isso, a Bíblia diz que lá em 2 Samuel, no capítulo 2, ele foi aclamado, o rei de Judá. As pessoas gritavam que Davi era rei, que era rei. E ele foi consagrado, e as pessoas brincam hoje. Ah, Davi foi consagrado 2, 3 vezes. Não, Davi foi consagrado uma vez. Ele foi consagrado por Deus, e é o que Deus consagrou, acabou. Não existe 2, 3, 4 consagração. Deus te consagrou, é um só batismo. Não há 2 batismos. Um batismo quando você reconhece, querido, que Jesus é Senhor na tua vida, que você reconhece que você precisa disso. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e acabou. Não existe 2, 3, 4, 5 batismos. Não existe 2, 3 consagração. Mas pastor, a Bíblia está dizendo que Davi foi aclamado, foi ungido. Não, o povo fez isso. O povo aclamou, o povo não sabia que Davi tinha sido consagrado. Somente o pai e os irmãos de Davi sabiam disso, e o profeta. E ele foi ali, mas aquilo ali foi algo simbólico das pessoas para dizer, Davi é rei. Em 2 Samuel, capítulo 5, ele foi constituído rei de todo Israel. Mais uma vez, uma consagração. Mas o que valia na vida de Davi não era quando ele foi consagrado rei de Judá ou constituído rei de Israel. O que valia na vida de Davi foi quando ele foi derramado ali, diante do profeta, diante de Deus, e consagrado como rei. Aquilo que vale, aquilo que foi marcado na vida de Davi, porque a Bíblia diz que naquele momento, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Que o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. Querido, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus não está muitas vezes na nossa vida por causa do que? Do pecado, por causa da iniquidade, por causa da sujeira. É muito fácil você pegar o livro de Isaías dizendo, operando Deus, quem impedirá? Eu digo para você, o pecado impede, a iniquidade impede, a incredulidade impede, a falta de fé, querido, impede de Deus operar na tua vida. Mas se você está com fé, se você vive uma vida de oração, uma vida de vigilância, como Jó, se desviava do mal, Jó permanecia diante de Deus, temente a Deus, você pode passar pelo vale, que Deus estará contigo. Você poderá passar pelo fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e nada vai atingir, nada vai acontecer contigo, porque Deus está contigo na sua vida. Davi venceu tudo isso. Davi buscou as coisas que agradavam a Deus. Davi andava na presença de Deus como um verdadeiro homem de Deus, na intimidade. Davi sempre estava fazendo o que agradava a Deus. No capítulo 6 de 2 Samuel, a Bíblia diz que Davi foi buscar a arca era a presença de Deus. Querido, o que nós precisamos buscar hoje é a presença de Deus. Não estou falando de amuleto. Naquela época, o que representava a presença de Deus era a arca, mas hoje, querido, o que representa a presença de Deus na minha e na tua vida é Jesus. E aonde Jesus está na tua vida? E aonde Jesus está, será que está pregado? Se ele estiver pregado, você ainda não entendeu que ele não está ali. Se você acha que ele está naquela cruz, você está pensando errado, porque ele não está ali. Ele está à direita de Deus Pai. Ele venceu a morte. Ele veio como um cordeiro, querido. Mas quando ele voltar, e a volta dele está vindo, está próxima,
Ele voltará como o leão da tribo de Judá. Ele voltará, sabe como? Como rei dos reis, senhor dos senhores, generais dos generais. Ele virá com todo o seu poder e glória, com seus anjos para buscar os seus. Jesus, querido, Ele está contigo. Nós precisamos entender que a presença de Deus é mais importante do que uma posição. A presença de Deus é mais importante do que uma quantia, de que um carro, de que uma casa, de que uma roupa, de que um paletó, de que uma gravata, de que um sapato. Não deixa ser vendido. Não vende aquilo que Deus te deu por um prato de lentilha. Não faça aquilo que os homens querem, mas faça aquilo que Deus quer. O que Deus te chamou para fazer. O que Deus tem para contigo, homem. O que Deus tem para contigo, mulher. Vai realizar, vai fazer, porque Deus é contigo. Deus vai te dar a vitória. Não importa, querido, se as pessoas não acreditam em você. Não importa se as pessoas não te aceitam. Não importa se você não é chamado para sentar à mesa, para estar num churrasco, ou uma pizzaria, ou até mesmo num grupinho, porque o homem de Deus e a mulher de Deus não vivem em um grupinho. Um homem e a mulher de Deus vive na presença de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ora pelas pessoas. Ele ama as pessoas. Ele cuida das vidas das pessoas. Assim como Davi, quando Davi foi consagrado rei, ungido rei pelo profeta, a pedido, a mandado de Deus, Davi não foi tomar o trono. Davi vestiu a sua roupa de pastor e foi cuidar das ovelhas. Quero abrir um parente. Deus manda dizer, pastor, cuida das ovelhas. Deus está mandando dizer, cuida das ovelhas, porque as ovelhas estão morrendo e Deus vai cobrar de cada um, seja homem, seja mulher, seja quem for. Deus vai cobrar, porque Deus quer que tu cuide, Deus quer que você fale, que você trate, que você ame, mas que você não aceite o pecado, que você não se envolva com o pecado. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 13, se não me falha a memória agora, quando Deus manda um homem, um profeta, ir até Jeroboão e profetizar contra o altar de Jeroboão, porque Jeroboão estava perdido, Jeroboão estava no pecado, Jeroboão estava entregue à idolatria, Jeroboão não tinha compromisso com Deus, mas Deus tem compromisso com a sua obra. Deus não aceita as coisas do jeito como elas estão e não vai ficar do jeito que ela está. Por mais que você está dizendo, pastor, mas eu estou vivendo isso, pastor, eu estou vendo isso, pastor, eu estou ouvindo isso, pastor, eu estou no meio de uma situação como essa. Continue adorando e olhando para Jesus, porque o Senhor vai soprar, querido, por esses dias, por esses tempos. Este ano de 2019 não será um ano que vai se levando, mas será um ano que Deus vai visitar as suas igrejas, sejam elas pequenas, grandes, seja elas como for, Deus vai visitar. E o que estiver errado, Deus vai colocar para fora. Deus vai soprar. Deus não vai permitir que as suas igrejas fiquem nessas coisas erradas, que seus altares sejam conhecidos como um palco, que seus profetas e homens de Deus são artistas profissionais. Deus quer homens e mulheres. Deus não quer letra. Deus quer que você dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa fazer o que Ele tem para realizar e fazer na vida das pessoas, das famílias. Queridos, prestem bem atenção, isso é muito sério. Davi então foi buscar a arca, e, enfim, trouxe a arca, que era a presença. Davi cumpriu um voto que ele fez com o seu amigo e considerado irmão, Jonathan, que era filho de Saul, quando foi buscar Mefibosete. Davi fez tudo isso, Davi foi lutando, Davi foi conquistando, Davi foi colocando tudo no seu devido lugar. Mas em 2 Samuel, no capítulo 11, a Bíblia diz que quando os reis saíram para a guerra, Davi resolve ficar. Davi não resolve ir para a guerra, e muitas das vezes assim acontece com homens de Deus. Escute o que eu estou falando. Com homens, com mulheres de Deus, que não querem mais orar, que não querem mais jejuar, que não querem mais subir monte, que não querem mais buscar a palavra, que não querem mais ouvir as ovelhas, que não querem mais cuidar das ovelhas, porque já chegou um patamar, já é pastor, já é não sei o que, já é não sei o que, não que, e muitas dessas coisas, querido, são apenas títulos. A igreja, as famílias, o povo de Deus precisa de um homem, de uma mulher que cuide, que fale da palavra, que escute, que ensine a eles a andar no caminho que Jesus nos ensinou. E não no caminho de oba-oba, que tudo pode, tudo vale. É desse jeito, vai levando. Deus não está vendo, Deus não envergonha ninguém, cuidado com isso.
Deus não quer envergonhar ninguém, mas o inimigo envergonha. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, o pecado de Davi é às claras. Quando Davi então peca, querido, para ele parece que estava tudo bem. Talvez, eu não sei, falta de vigilância. Tu acha que você é o quê? Ah, você é homem de Deus. Davi era o quê? Davi era homem de Deus. Davi tinha intimidade. Davi tinha caráter. E é disso que os homens de Deus e mulheres estão precisando, de caráter. Caráter no Espírito Santo, caráter com a palavra de Deus. Não brinque com as coisas do Senhor, porque Deus não vai ter, querido, misericórdia. Por mais que a misericórdia do Senhor são infinitas, por mais que a sua graça não tem deixado de ser consumido, querido. Deus também é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Deus é justiça. Deus não vai permitir que as coisas estejam e fiquem do jeito que estão. Aguarde só mais um poucochito, que Deus vai agir, que Deus vai bradar, que Deus vai enviar, que Deus vai levantar e que Deus vai fazer com que a obra dele, querido, seja vivida na sua vida, seja verdadeira na tua vida, com transparência, com verdade, não com hipocrisia, com mentira, com engano, com porfia, com prostituição. Deus não é Deus de coisas erradas. Deus é Deus, querido. Ele é Senhor, Ele é santidade. Preste bem atenção. Davi pagou um preço. Todos podem pecar, querido. Não pense que não pode, pode. O problema, sabe o que é? É a consequência. Ninguém sabe viver com a consequência. Pedro pecou, mas Pedro conseguiu viver com a sua consequência. Judas também pecou, mas Judas não conseguiu viver com a sua consequência. Judas foi e se enforcou. Saul pecou e não conseguiu viver com a sua consequência. Tentou se matar. Davi pecou. É agora que nós vamos entrar. Agora que nós vamos entender. Quero concluir isso rápido, querido. Mas é necessário que nós precisamos ter essa introdução para entender o que Deus está querendo falar. Eu quero já colocar um acento a esta palavra, mas eu quero que você entenda o que Deus está falando. Quando a Bíblia relata aqui no capítulo 12, que o profeta Natan foi enviado, a Bíblia diz assim, ó, o Senhor enviou Natan. Quer dizer, Natan não foi de qualquer jeito. Ele era profeta, ele não foi lá porque... Não. Ele foi porque Deus enviou. E quando o profeta chega na tua igreja, não é porque ele quer, porque Deus enviou. Ouça. Ouça o que ele está falando. Se você não quiser ouvir, não tem problema. Ele vai para outro lugar. Mas aquilo que ele tem que falar de Deus, ele vai falar. E se você não der ouvido, você pode ter certeza. A tua ruína está perto. Tu não vai prevalecer. Porque Deus, querido, Ele é fiel à sua palavra. E tudo aquilo que Deus tem falado, Ele vai cumprir na tua vida, e na minha vida, e na vida da tua família. Não importa se muitas pessoas estão saindo hoje por causa, querido, de palavra, por causa de briga, por causa de contenda das igrejas hoje, de A a Z, dos seus líderes de A a Z. Não quero citar nomes, e muito menos denominações. Eu só quero te dizer uma coisa, que as coisas de Deus é séria. E que Deus, Ele vai honrar aqueles que honram o Senhor. Então, quando Deus, Ele envia o profeta, preste bem atenção aqui para a gente poder colocar o acento nessa palavra, porque eu já está terminando. Quando o profeta entra no palácio, e me chama muita atenção, a Bíblia diz que Davi está sentado no trono. Olha que coisa linda. Deus está sentado no trono e nunca deixou de estar sentado. Deus está no controle da minha e da tua vida. Mas a Bíblia diz aqui que Davi estava sentado num trono. A Bíblia diz que Davi estava com as suas vestes reais. A Bíblia diz que Davi estava com uma coroa. Cuidado para tu não perder a tua coroa, meu irmão. O negócio é muito sério. Não brinca com as coisas de Deus, não. Cuidado para tu não perder a tua salvação. Cuidado porque no dia que você partir daqui, quando chegar no dia do trono, no dia do julgamento, não terá mais perdão. Cuidado com isso, querido. O negócio é muito sério. Davi está sentado então no seu trono. E a Bíblia diz que o profeta entra. O profeta Natan. E o profeta Natan começa a contar para ele uma parábola, uma história. Fala de um rico, fala de um pobre. Fala que o rico tinha muitos gados, que o pobre só tinha uma cordeirinha. E que chegou um viajante, que chegou uma pessoa
que tem que ser cuidado, e muitas das vezes é assim acontece nas igrejas. A pessoa chega para ser cuidada, e quando ela chega, ela se depara com briga, ela se depara com contenda, ela se depara com conflito. Ela chega naquela igreja para ser cuidada, para ser amada, e ela é muitas das vezes atormentada, e muitas das vezes ela recebe aquilo que aquelas pessoas estão fazendo e machuca mais ela ainda, e ela não consegue mais se erguer, não consegue mais se levantar. E muitas das vezes as pessoas estão jogadas na sarjeta, nas esquinas. E muitas das vezes as pessoas têm morrido, têm cometido suicídio. Por quê? Por causa de homens, por causa de líderes, por causa de pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, com o evangelho, com a palavra. Há uma balança, querido. Há uma espada. E eu quero te dizer algo mais ainda. Há um Espírito, querido, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus. Nós que temos que nos sujeitar a Ele, ao nosso Senhor Espírito Santo. E não, as pessoas estão confundindo as coisas. Se não tem o Espírito de Deus, cai fora, porque você está perdendo o teu tempo. Se as coisas não estão de acordo com a palavra de Deus está dizendo, você está perdendo o teu tempo. Mas, querido, entenda uma coisa, continue orando. Para que Deus possa, querido, levantar homens e mulheres. Para que Deus possa levantar um menino como Davi. Para que Deus possa levantar um menino como Jeremias. Para que venha falar aquilo que Deus quer e não aquilo que o homem quer ouvir. Vamos concluir, queridos. Davi, então, ouvindo tudo aquilo que o profeta falou com ele, contando aquela história, Davi, isso me chama muita atenção, que Davi, primeira coisa, Davi estava com as suas vestes, Davi estava sentado no trono, Davi era rei, mas Davi estava ouvindo. E ouvir é uma coisa que muitos não querem mais hoje ouvir. E isso eu digo, querido, aos homens de Deus, isso eu digo às mulheres de Deus, não querem mais ouvir. E ouvir a voz do Espírito Santo. Elas querem ouvir fofoca, me desculpe falar, mas eu tenho que falar. Ai de mim se não falar o que Deus está mandando falar. Elas querem perder o tempo no telefone ouvindo o que os outros estão falando do outro. E não querem dobrar o seu joelho para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando. De candaraias. Não querem mais compromisso com Deus. Acham que já são tal. Davi ouviu. E uma coisa que é interessante, querido, que muitas pessoas estão ouvindo, mas não conseguem ter o discernimento, não conseguem guardar a palavra de Deus, não conseguem vivê-las, ou vivenciá-las, ou praticá-las, ou proferir. Porque a Bíblia diz que a fé vem e vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e praticar. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, querido, entenda uma coisa, que a obra sem fé, ela é morta. Não tem como, querido. Nós precisamos ter uma obra, e nessa obra precisa ter a fé, essa obra precisa ter a palavra, essa obra precisa ter a unção de Deus. Davi, ele teve um discernimento. A consciência dele, ele entendeu. Ei, escuta, chega mais um pouquinho perto para você entender o que eu vou falar agora. Você precisa entender o que é certo e o que é errado. Davi entendeu o que era certo e o que era errado. Por isso que ele fala aqui, tão certo como vive Deus, esse homem é digno de morte. Olha lá, Davi. Poderia falar para o profeta, manda chamar esse homem, que agora que eu vou dar a sentença dele, ele vai morrer. Mas antes que Davi pudesse abrir a boca para falar alguma coisa, o profeta abre a boca e diz para Davi, Davi, tu és este homem. Tu cometeu tudo isso, Davi. O pecado que tu fez às escondidas, o adultério, o assassinato, Deus viu. O pecado que você tem feito, você acha que Deus não está vendo? O teu irmão, o teu pastor talvez não possa ver, mas Deus está vendo. Nada foge dos olhos do Senhor. Entenda isso. Davi ouvindo aquilo, querido, é interessante que Davi poderia ter matado o profeta. Só estava ele e o profeta. Poderia ter calado, ter abafado, porque é assim que muitos estão fazendo. Estão abafando. Vai enfiando por debaixo do tapete.
Esconde aqui, corta ali, não permite chegar aqui, vai aqui, vê quem é esse profeta que vai pregar. Para aí que ele fala só isso, para ele não machucar o povo. Quem está machucando o povo é você. Quem está machucando o coração de Deus é você. Somos nós. Porque o Espírito Santo de Deus está pairando aqui dentro da igreja, está vendo tudo que está acontecendo. E ele não está satisfeito. Ele não pode fazer nada, por quê? Porque Deus, ele é fiel. Quando Deus prometeu a Abraão que cumpriria na vida dele, Deus não encontrou ninguém a quem ele pudesse falar, olha, vou fazer isso na vida de Abraão. Ele jurou sobre a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra em cumpri-la, em executá-la. E Deus vai executar a sua palavra nos dias de hoje. Querido, entenda isso, guarde isso na sua vida. Deus vai agir. Deus vai agir na tua causa, na tua família, na tua igreja, no teu ministério, na tua vida. Aonde quer que você esteja, não importa. Deus sabe aonde você está. Diante de Deus ninguém se esconde. Ninguém. Entenda isso. Para concluir, Davi arranca a sua coroa. Davi rasga o seu vestido, o seu éfode, como queira, e diz, não sou digno de ser rei. Aí é que está a diferença entre Saul, ou melhor, a diferença entre Davi e Saul. Saul nunca quis se arrepender. Saul só tinha remorso. Não, vou e faço, vai aqui, vai lá, vamos levando, Deus entende. Não, Davi não. Mas a consequência veio. Tá vendo? A consequência, ela virá. Não pense que ficará desse jeito. Mas entenda uma coisa que Davi falou. É melhor estar na mão de Deus do que na mão dos homens. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou encerrar por aqui. Que Deus possa derramar chuva de bênção e seródia sobre as vossas famílias e sua casa. Que a palavra de Deus reine na sua vida. Que Jesus seja Senhor na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus e na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.